Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, o texto de João, capítulo 8, dos versos 32 ao 36, ensina: E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendências de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 5, Deus disse que ouviu o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios escravizaram, e se lembrou de uma aliança que havia feito a Abraão. E falando a Moisés, disse: farei sair de sob as cargas do Egito, e eu vos libertarei de sua servidão, e vos resgatarei com mão estendida e com grandes julgamentos, e vos assumirei como meu povo, e serei o vosso Deus. Punindo a rebeldia de Faraó do Egito com 10 pragas, cumpriu o que havia dito a Moisés e libertou seu povo da escravidão. Vamos ler Êxodo 6:6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Foi algo que marcou a história deste povo. Afinal de contas, eram mais de 3 milhões de pessoas vivendo como escravos. A libertação de uma nação, especialmente da escravidão, é algo realmente extraordinário na vida daquele que passa por este problema. A abolição da escravatura no Brasil, que durou mais de 300 anos, só aconteceu em 1888, depois de uma intensa campanha popular que pressionou o Império Português para abolir a instituição da escravidão no Brasil. Quando essa se deu, houve uma reação de alegria extraordinária para esses ex-escravos que celebravam por dias com grandes festas que ocorriam em praças públicas. Ocorre que muitos, ao deixarem as fazendas onde viviam, não conseguiam colocação nos comércios em outras fazendas, uma vez que agora tinha que ser remunerado pelos seus serviços prestados. A alegria intensa passou a dar lugar ao medo, às incertezas.
muitos literalmente passaram a viver na rua, desassistidos, ao ponto de muitos ex-escravos serem severamente reprimidos e até acusados de vadiagem, o que fez com que muitos retornassem aos seus antigos donos, implorando que os recebesse de volta, não aceitando essa tal libertação que ocorrera. Imagino o sofrimento de muitas famílias, especialmente no primeiro ano da abolição, muitos maus tratos e sofrimentos que mancharam de fato a nossa história. E, lamentavelmente, a questão do racismo ainda é algo bem visível, patente, não só no Brasil. Mas a grande maravilha é porque para com Deus não há acepção de pessoas, como declara Paulo em Romanos 2:11, e ainda reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 10, versículo 34. Afinal de contas, Cristo morreu por todos na cruz. Em alguns presídios no Brasil, já houve casos em que pessoas cumpriu cabalmente a condenação que lhe fora imposta pela justiça, mas recusaram deixar sua cela, pois acostumaram com a vida de confinamento e temiam passar por muitas dificuldades lá fora. Sim, é o preconceito, que às vezes está enraizado na própria família do preso. Entretanto, amigos, há uma outra escravidão que Jesus falou que existe e tem levado muitos ao inferno. É a escravidão espiritual de sua alma. Jesus ensina que os homens e mulheres estão como numa cela, presos pelo pecado, e que só Jesus Cristo pode trazer essa libertação. O texto bíblico que li no início revela que Jesus, depois de fazer alguns milagres, alguns judeus creram nele, e por isso esse citou estas palavras. Entretanto, vemos a incompreensão dos outros judeus que ouviram este ensino, e eles disseram: jamais fomos escravos, como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Verso 33. Foi aí que Jesus esclareceu: quem comete o pecado é escravo do pecado. Então todos os homens são escravos dele. E acrescentou: se vocês permanecerem firmes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Permanecer é um verbo preferido por João, que o emprega cerca de 40 vezes. Permanecer na palavra de Deus aqui equivale a permanecer em Jesus Cristo. Em João 15:4, Jesus disse: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim.
Então Jesus convida, permanecei em mim, uma vez que Jesus é Logos, a palavra. Então, amigos, esta permanência é condição para o verdadeiro discípulo. Sereis verdadeiramente meus discípulos, disse Jesus. Ser discípulo é a característica típica dos seguidores de Jesus, que o reconhecem como seu mestre. O verdadeiro discípulo que permanece na palavra de Jesus, esse é quem conhece a verdade. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Disse o apóstolo João em 1 João 2, versículo 4. Esse é o custo do verdadeiro discípulo. Ele guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus. Jesus é a referência máxima, nosso maior modelo. Sua vida foi uma demonstração clara de seu amor ao Pai. Está escrito, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Assim, amigo, você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Aceite-o como Senhor e Salvador e guarde a sua palavra com amor. Amém? Oremos ao nosso Deus. Aleluia! Jesus, o teu Filho, é a verdade que liberta, ó Pai. Ele também nos justifica. Obrigado por isso, Senhor. Deus é fiel em nos perdoar todos os pecados, diz a tua bendita palavra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. 1 João 1:9. Aleluia! Traga libertação, Senhor, para estas almas, para estes lares que nos ouvem neste dia, Senhor. Jesus Cristo é o poder que liberta. Salva estas almas, Senhor, por favor, da condenação eterna do inferno. Conduze-os à luz bendita do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, foi um prazer ter passado mais este breve momento de estudo da Palavra de Deus com você. Que Deus abençoe muito a sua vida e o seu lar. E até o nosso próximo encontro, né? Se Deus nos conceder esta graça. Always feel my heart be so.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás.